Amazônia é conhecida internacionalmente como a floresta com a maior diversidade do planeta. E tão grande quanto a nossa floresta é a diversidade da nossa fauna. Entre mamíferos, anfíbios, aves, répteis e insetos, a Amazônia abriga mais de 1/3 de todas as espécies de animais catalogadas no mundo. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da onça-pintada, do boto cor-de-rosa, do sauim de coleira e das nossas belíssimas araras? O Tem na Nossa Terra de hoje vai te contar um pouco sobre esses animais e eu te convido a vir com a gente. Vamos lá! Desde o ano 2000, a Amazônia é considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. E por abrigar a maior biodiversidade de flora e fauna, o título de Pulmão do Mundo define claramente a importância da Amazônia para o planeta. E quando a gente fala em Amazônia, um dos primeiros animais que passa pela minha, e eu tenho certeza que pela sua cabeça também, é a arara. Colorida e de porte altivo, a arara com certeza é uma das aves mais bonitas do mundo. No Brasil, 5 espécies podem ser encontradas na Amazônia, mas aqui na nossa terra, as mais comuns são a arara-canga, conhecida como arara vermelha, cujo tamanho pode chegar a 90 centímetros, e a arara canindé, de barriga amarela, popularmente chamada de arara azul, que chega a medir 80 centímetros de comprimento. Muito cobiçada por conta de suas penas, a arara azul está na lista de animais em risco de extinção. E agora nós estamos em outro espaço aqui do Centro de Instrução de Guerra da Selva, que é o Gaiolão, né, Tenente? Gaiolão das Aves, isso mesmo. Eu estou aqui com a Tenente Deise Albuquerque, ela vai falar um pouco pra gente sobre essa parte, sobre esse animal que também é muito conhecido aqui no nosso bioma amazônico, que é a arara, né, Tenente? Exatamente. Aqui no SIGS nós temos 2 espécies de arara, né, que são elas as araras cangas e as araras canidés. A canidé é a azul e a canga é a vermelha, tá? Elas vivem aproximadamente 60 anos e aqui nesse gaiolão nós temos 10 araras. E aqui no SIGS, Tenente, a gente tem algumas araras que elas foram acolhidas, né? Que elas foram resgatadas de outros lugares. Na verdade a gente não resgata, né? Nós recebemos esses animais, nós não recebemos de civis, mas a gente recebe geralmente do IPAAM e do IBAMA. E qual é digamos assim, quais são essas características gerais? Se tem alguma diferença entre a arara canga e a arara canidé? A principal diferença é a cor, né? Como eu tinha falado antes, a arara canidé, a cor predominante dela é azul, né? E a arara canga, a cor predominante nela é a vermelha. Como é que funciona assim, esse dia a dia delas aqui? O que elas comem? Então, a alimentação que elas mais comem aqui, né? Na verdade a gente gosta de colocar a ração específica para as aves, né? Elas gostam muito também de sementes oleaginosas, né? E elas amam quebrar os frutos duros, né, com o seu bico. Isso é um prazer para elas. E essas aves, elas têm algumas curiosidades que envolvem a reprodução e também a forma como elas se locomovem na natureza, né? Isso, explica como é que é isso. Elas normalmente são monogâmicas, tá? Mas elas podem formar trio também, tá? E elas se reproduzem em penhascos, né? Nos topos das árvores, mas assim, na falta disso, né, na falta dos lugares altos, elas normalmente gostam de se reproduzir em ocos das árvores, geralmente em palmeiras. E quando a gente vê essas aves, porque muitas delas elas estão em zona urbana também, né, se locomovendo, Tenente, a gente vê sempre elas andando em pares, né? Isso tem a ver com a espécie também? Isso tem a ver com a espécie. Elas normalmente andam em pares, tá? Mas elas também podem formar trio. E a reprodução delas normalmente é em penhascos, né, e em pequenas grutas. Mas na falta delas, elas se reproduzem, elas procuram ocos de árvores e normalmente é em palmeiras, tá? E elas costumam colocar de 2 a 3 ovos. E essas aves, elas têm uma beleza assim, singular, né? É sensacional, elas são lindas demais. Elas têm cores vibrantes, né? Como você pode ver, o azul predomina ela, o amarelo, o vermelho, o verde também, é sensacional. E é que a gente pode falar também que é a sensação aqui do SIGS, né? É verdade, é a sensação do SIGS. Não só, além delas, as onças também é a sensação aqui do SIGS. E aqui no SIGS, além dessas araras, né, que são a sensação aqui, a gente tem outras aves. Quantas aves hoje fazem parte aqui do centro? Então, nós temos aproximadamente 60 aves, né? E as araras aqui nesse gaiolão nós temos 10 araras. E além delas também tem outras espécies? Tem outras espécies nas outras gaiolas. Nós temos maitacas, temos papagaios, temos os periquitos também, temos o gavião real, que é a arpia.
E fica o convite, então, para você que está em casa conhecer essas espécies aqui da nossa região, né, Exatamente, Tenente? por favor. Obrigado, viu, pela sua participação. De nada. O boto cor-de-rosa ou boto vermelho é um golfinho fluvial facilmente encontrado na bacia dos rios Amazonas e Solimões. É o maior golfinho de água doce do mundo e a coloração rosada é mais forte nos machos. Eles se alimentam principalmente de peixes pequenos e estão em perigo de extinção, ameaçados pela pesca de arrasto. Mas o boto cor-de-rosa também é um personagem conhecido do folclore brasileiro e essa história é muito comum aqui na região norte. Reza a lenda que o boto se transforma em um homem que seduz as mulheres das comunidades ribeirinhas. Ele veste roupa branca e usa um chapéu para esconder o topo da cabeça. E depois disso ele se deita com essas mulheres que vão vir engravidar e esses filhos dessas mulheres eles crescem sem o pai. E aqui na nossa região eles são conhecidos popularmente como os filhos do boto. Como eu falei, isso é uma lenda, mas vale a pena você conferir a história. O sauim de coleira, também conhecido como sauim de Manaus, é uma espécie de primata exclusiva aqui do Amazonas, com predominância em Manaus. Ele está na lista de animais ameaçados de extinção e, por ser uma espécie que mora em florestas urbanas, hoje cada vez menores, ele vive isolado em fragmentos aqui da nossa capital. O sauim de coleira é difícil de encontrar, não só por estar em risco de extinção, mas por serem animais muito pequenos e terem hábitos aleatórios. Eles costumam explorar a floresta em busca de comida no período da manhã após o amanhecer. E essa espécie de sagui utiliza o seu habitat de acordo com a circunstância, ou seja, não tem um ponto fixo. E no fim do dia, antes do pôr do sol, eles procuram os topos das árvores para dormir. O sauim se alimenta de frutas, insetos, ovos de aves e pequenos pássaros. E sem dúvida, um dos animais símbolos da Amazônia é a onça-pintada. Considerada o terceiro maior felino do mundo e o maior das Américas, a onça-pintada é um animal temido e ao mesmo tempo admirado. A presença desse animal em determinada região significa que aquele local ainda oferece boas condições para a sua sobrevivência. Uma onça-pintada encontrada normalmente em ambientes de florestas tropicais pode pesar até 150 quilos. Ela se alimenta de animais silvestres como capivaras, jacarés, veados, queixadas e tatus. Diferente de outros felinos, a onça não mia e, assim como o leão, o tigre e o leopardo, emite roncos muito fortes chamados de esturros. Existem indivíduos totalmente pretos, mas o couro amarelo dourado com pintas pretas da onça-pintada é muito cobiçado por caçadores, o que a coloca na lista de animais quase ameaçados de extinção. Então, pessoal, a gente está aqui com a Tenente Evelyn Moreira. Ela já trabalha no SIGS há cerca de 3 anos, né, Tenente? Cheguei em 2020. E é especialista em felinos, né? Especialmente a nossa onça-pintada aqui da nossa região, né? Fala um pouco sobre como é que é o dia a dia desse animal aqui no SIGS e também como é essa vida, né, na floresta. Explica um pouco como é que é essas particularidades desse animal que é tão lindo, né? Então, a onça-pintada ela é símbolo, né? Símbolo do nosso bioma. É o maior felino carnívoro encontrado nas nossas florestas brasileiras e nas Américas. E eles chegam aqui no zoológico, de forma em geral, através do tráfico, né, de animais silvestres, através de cativeiro doméstico. Tenente, e aqui no SIGS, quantas onças pintadas fazem parte aqui desse espaço? Qual a diferença? Porque muita gente não sabe, né? A diferença entre uma onça pintada, entre uma onça parda, né? Que também tá aqui. Como é que é isso? Bem, hoje o zoológico do SIGS abriga 15 onças, tá? Dessas, 12 são pintadas, 3 pardas e alguns pequenos animais silvestres.
A principal diferença aí que às vezes as pessoas não sabem entre a melânica, né? A verdade é que uma onça preta é uma onça pintada. A onça pintada é bem maior do que a onça parda, a coloração das rosetas também. Se você observar, a onça parda, ela tem essa coloração mais avermelhada, é um pouco menor, tá? Esse animal chega no máximo a 70 quilos. Hoje aqui a gente tem duas fêmeas de 1 ano de idade e um macho de 4 anos. E existe uma certa idade, né, para considerar ele filhote, adulto? Como é que é, tenente? Isso? A estimativa de vida de uma onça pintada, de um felino de forma geral, é de 12 a 15 anos. Hoje aqui no zoológico do SIGS a gente tem animal de 18 anos, 23 anos. Então, quando esse animal está sob os cuidados de humanos, né, sobre o cativeiro, dobra a estimativa de vida desse animal devido cuidados veterinários, todo um manejo nutricional que a gente tem com esses animais. E olha só, para a gente mostrar para vocês como é que é a beleza desse animal, né, da onça pintada, a gente tem aqui atrás o jiquitaia. Ele tá escondido aqui? Jiquitaia. Jiquitaia? Jique! Vamos ver se ele sai aqui. Tá escondido. Então, tenente, aqui tem o jiquitaia, né, que é uma dessas onças que está aqui há cerca de 8 anos, né? Isso. Como é que é a história dele? Como é que ele veio parar aqui? O jiquitaia, ele é oriundo, né, de crime ambiental, ele de tráfico de animal silvestre. Ele chegou pra gente em 2015. Quem faz essa apreensão, tá, gente, é o IBAMA, o ICMBio, junto com o policiamento ambiental. Então o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, ele faz essa triagem do animal que tem condições de retornar à natureza e o animal que vai ser destinado ao zoológico. E a maioria dos nossos animais que a gente recebe aqui no zoológico, que é um zoológico de acolhimento, né, que o Exército faz, é oriundo dessa situação de cativeiro, de tráfico de animais silvestres. E, tenente, me explica como é que funciona a alimentação da onça pintada. Sim. É um animal que é carnívoro e ele precisa de uma certa quantidade de alimento por dia. Como é que é isso? Uma onça pintada, né, ela tem necessidades nutricionais aí em torno de um animal adulto, em torno de 3 a 5 quilos de carne bovina ou suína ou pescado por dia, diariamente. Certo. E aí esses animais aqui, eles recebem esse acompanhamento, Sim, justamente, sim. né? Quando a gente recebe, tá, uma onça pintada, geralmente ela chega filhote, ela chega no máximo com 1 ano de vida. Então esse animal é todo manejado nutricionalmente, com leite, com ração balanceada. E aí, posteriormente, ele começa a alimentar-se de carne. E as pessoas, quando elas vêm aqui no SIGS, eu acredito que é a sensação aqui, né? Sim. Todo mundo gosta de ver a onça pintada de perto. Então ela é a rainha da nossa selva, né? É o símbolo do SIGS, é o símbolo da nossa Amazônia, do nosso Brasil de forma geral, é a onça pintada. E aí vale ressaltar a importância, né, tenente? Porque é um animal que ele está em extinção. Sim. E aqui o SIGS ele faz esse trabalho de acolhimento, como a senhora falou, né? Vale falar sobre a importância desse animal para o nosso bioma, né? Isso mesmo. A onça pintada, ela está sendo ameaçada, né? Ela é vulnerável, considerada vulnerável na lista vermelha de animais silvestres ameaçados à extinção. Então, em todos os biomas brasileiros, esse animal encontra-se ameaçado. Tenente, muito obrigado por essas explicações. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, assim, para quem está em casa conhecer um pouco mais a fundo, né, esses animais. Muita gente já conhece, mas poucas pessoas, acredito eu, sabem, né, como é que vive um animal desse, quais são, por que ele é tão especial. E eu agradeço a senhora pelas particularidades. Exatamente. Agradeço. O SIGS agradece. Obrigada. Obrigado. A maturidade sexual das fêmeas é dos 2 anos aos 2 anos e meio e nos machos de 3 aos 4 anos. O período gestacional pode durar até 105 dias e elas geram até 4 filhotes por vez. Os filhotes são amamentados até os 6 meses de idade e tornam-se totalmente independentes por volta dos 2 anos de vida. E a riqueza da nossa fauna, mostrada um pouquinho no programa de hoje, mostra o tamanho da nossa Amazônia e a importância que ela representa não só para nós, seres humanos, como para todos os animais que vivem nesse bioma. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem.